Olá, quarto ano, estamos iniciando mais uma aula de matemática e na aula de hoje nós vamos estar dando continuidade aos números na forma decimal. Lembram que ontem nós iniciamos uma atividade? Hoje nós vamos estar fazendo a correção e dando continuidade a essa atividade. Então, ontem a gente começou a falar sobre décimos, que são formas de representação, representar a décima parte de uma unidade por meio de frações e por meio de números decimais. Então, eu trouxe lá alguns exemplos para vocês, a gente fez ontem e hoje a gente vai estar fazendo a correção da atividade. Lembrando que, quando a gente fala de décimos, a gente está falando de uma parte de uma figura que essa figura está dividida em 10 partes iguais. Então, aqui como no exemplo, vocês estão observando um círculo que ele possui 10 partes iguais. Porém, dessas partes, algumas estão coloridas. Então, é a partir daí que eu vou estar representando em forma de fração, beleza? Então, eu tenho aí um círculo com 7 partes coloridas e 10 partes ao todo. Então, a minha fração vai ser representada pela fração 7 décimos. O 7, que é o numerador, vai ser o número que representa as partes coloridas. Sempre a parte de cima vai ser representar a parte colorida da figura. E a parte de baixo, que é o denominador, vai representar o todo, a quantidade total de partes da figura. E em número decimal, pessoal, eu vou representar essa fração com 0,7. A pronúncia vai ser a mesma coisa. Essa fração é 7 décimos e esse número decimal também é 7 décimos, ok? Pronto, vamos então à correção da atividade que nós fizemos ontem, da página 109 e 110 do 1 ao 6. Eu já fiz a correção individual com cada um de vocês e aqui é só mesmo para a gente estar dando uma relembrada. Então, na questão 1, vocês tinham só que escrever como se lê cada um dos números decimais a seguir. Eu tinha dito para vocês que, independente de estar em forma decimal, a gente lê da mesma forma que estivesse lendo uma fração. Então, o 0,3 aí é o 3 décimos, a letra B fica 4 décimos, lembrando que é no plural, décimos, ok? Letra C, 6 décimos, D, 7 décimos, letra E, 8 décimos e letra F, 9 décimos, beleza? Na questão 2, vocês tinham que representar cada figura aí em forma de fração e em número decimal. Vocês se saíram muito bem nessa questão. Então, a figura A e B aí, elas têm ao todo 10 partes iguais. A gente vai focar na parte colorida, certo? Então, na letra A, eu tenho 7 partes coloridas da figura. Portanto, a minha fração fica 7 décimos. Para representar em número decimal, eu só coloco o 0, e depois da vírgula vai ser o número que está na fração no numerador, que representa a parte colorida da figura. Então, é o 7 décimos ou 0,7. Na letra B, eu também tenho aí uma figura com 10 partes iguais e 2 partes coloridas. Portanto, a minha fração fica 2 décimos e em número decimal fica 0,2. Na questão 3, vocês tinham que colorir, aí a figura de acordo com o que está sendo pedido. Então, na letra A, tem 4 décimos da figura e na letra B, 9 décimos. Ou seja, na figura A, eu ia pintar 4 quadradinhos, ok? E na figura B, eu iria pintar 9 quadradinhos, ok? Como eu não tenho a figura toda completa aí, toda pintada, por isso que tem o 0 antes da vírgula, tá? Na questão 4, era para vocês pintarem do jeito que vocês quisessem, Vocês têm aí uma estrela, ela não tem nenhuma parte colorida, vocês iam pintar da cor que vocês quisessem e o tanto de parte que vocês quisessem. Vamos supor que vocês decidissem, um individual, porque ninguém pode pensar no mesmo número, pode haver a coincidência, mas vamos supor que você pense no número 2, Aí você pinta 2 partes da figura, fica 2 décimos. A minha fração fica 2 décimos e em número decimal fica 0,2, tá? Cada um teria que fazer individual, pessoal, a resposta é pessoal. Na questão 5, era só para vocês escreverem os números decimais que representassem as partes coloridas da figura 1, 2 e 3. Então, na figura 1, eu tenho 7 partes coloridas da figura. Então, fica 0,7. Por quê? Porque ele quer em forma decimal, em número decimal. Na figura 2, só tem 2 partes coloridas. Então, é o 2 décimos, que
no número decimal fica 0,2. E na figura 3, eu tenho metade aí da figura colorida. Então, é 0,5, né? 5 décimos. Na letra B, pessoal, ele queria que vocês indicassem a figura que tivesse mais do que a metade de uma unidade. Uma unidade seria se toda a figura estivesse colorida. Pronto, eu teria uma unidade ou um inteiro. Como eu só tenho 5 partes coloridas, então eu tenho a metade de uma unidade. Ele queria aí que vocês dissessem quem tem mais de uma metade, ou seja, que tem mais de 5 partes coloridas. Vocês iriam colocar a figura 1. Alguns de vocês erraram, porque ele quer saber quem tem mais do que 5. E quem tem menos do que a metade é a figura 2, que só tem 2 partes coloridas. Na questão 6, era só para vocês completarem com os números decimais que representassem as camisas brancas e azuis. As camisas brancas são 2, então é 0,2. E as camisas azuis são 4, então 0,4, certo? Agora, pessoal, eu vou estar explicando aqui para vocês a continuação, a questão 7 e a questão 9, beleza? Na questão 7, ele traz aí para vocês o exemplo que a professora representou na lousa. Ela representou 1 inteiro e 3 décimos. Aqui a gente vai estar trabalhando com mais de uma figura. Então, ela representou aí 1 inteiro. Quando a minha figura está toda colorida, então eu tenho 1 inteiro, beleza? E a parte colorida de amarelo dessas figuras representam 1 inteiro e 3 décimos, ou 1,3 na forma decimal. Como que foi aí que ela fez? São 2 figuras. Uma delas está totalmente colorida. Então, quando ela está totalmente colorida, eu tenho 1 inteiro. Já a outra figura, eu só tenho 3 partes dela colorida. Então, eu tenho 3 décimos. Representando em forma de número decimal, o 1 inteiro vai ser 1, número 1, e o 3 décimos vai ser o 0,3. Juntando o 1 com 0,3, vira 1,3. É só eu substituir o 0 pelo número 1. O 3 continua, ok? Agora, vocês têm uma missão. Vocês vão escrever, na forma decimal, o número que representa a parte colorida de azul de cada item. Então, aí na letra A eu tenho 2 figuras, certo? E como vocês percebem, existem algumas que elas estão inteiras, todas coloridas. Então, quando elas estão coloridas, eu tenho 1 inteiro. Se eu tiver 2 figuras coloridas, eu terei 2 inteiros. Se forem 3, 3 inteiros. E assim por diante, ok? Então, vamos lá. Na letra A, eu tenho 1 inteiro, que é a figura totalmente colorida. E nessa outra figura do lado, eu tenho 7 partes coloridas. Então, eu tenho 7 décimos. Então, eu vou juntar. Como que eu vou falar o nome dessas duas figuras? 1 inteiro e 7 décimos. Pronto, é só isso. Eu tenho 1 inteiro e 7 décimos. Na letra B, eu tenho quantos inteiros aqui que estão totalmente completos? 1, 2, 3. Então, ficam 3 inteiros e quantos décimos eu tenho aqui? 2, né? Porque são 2 partes coloridas. Então, na letra B, eu tenho 3 inteiros e 2 décimos. Acho que vocês conseguiram compreender e vão conseguir responder a letra B e a letra C. Na questão 8, galerinha, vocês têm aí uma malha quadriculada, onde vocês vão desenhar, né, e pintar as partes que representam cada número indicado a seguir. Então, vocês têm aí 9 décimos, 1 inteiro e 2 décimos, 3 inteiros e 7 décimos. Então, como que eu vou representar esses números na malha quadriculada? Bom, se eu tenho aqui 9 décimos, né, 0,9, eu vou pintar o total aí de 9 quadradinhos. Primeiro, eu vou desenhar tipo um retângulo. E nesse retângulo que eu vou desenhar na malha quadriculada, eu só vou colorir 9 quadradinhos, porque eu não tenho um inteiro aí, ou seja, eu não tenho 10 partes coloridas. Então, eu vou desenhar, certo? O retângulo, só que eu só vou colorir 9 partes desse retângulo, vai sobrar um quadradinho, tá? Agora, pessoal, como que eu vou representar esse número aqui? 1,2, que é 1 inteiro e 2 décimos.
Se eu tenho um 1 antes da vírgula, significa que a minha figura ela está totalmente colorida, ou seja, ela tem 10 partes coloridas. Então, eu vou lá, desenho o retângulo com 10 quadradinhos todos coloridos. E o 2/10, eu vou desenhar os 10 quadradinhos, né? Vou fazer uma malha aí para representar os 10 quadradinhos, mas só vou pintar 2. Então, é assim que eu vou representar. Já no 3 inteiros e 7 décimos, é a mesma coisa. Eu vou desenhar, né, 3 barrinhas dessas aqui inteiras, com 10 quadradinhos cada uma. E depois, uma barrinha inteira com 10 partes iguais e só vou colorir 7. Beleza? Na questão 9, pessoal, vocês vão precisar da régua, tá? Vocês vão fazer algo simples. Vocês vão pegar a régua e vão fazer a medição do retângulo ABC, tá? Do vermelho, o verde e o azul, ok? Então, na letra A, se vocês pegarem a régua de vocês aí, vai dar 6 centímetros e alguns milímetros. Lembra que lá na régua, a linha maior representa os centímetros e as linhas pequenininhas os milímetros. Então, se der 6 centímetros e passar alguns tracinhos, isso ali é milímetro. Na letra A vai dar 6,3, ou seja, 6 centímetros e 3 milímetros, tá? Então, a mesma coisa vocês vão fazer com a letra B e com a letra C, fazendo uso da régua. Vocês só vão medir. Então, muito bem, pessoal, eu espero que vocês tenham compreendido as 3 questões de hoje, consigam responder e qualquer dúvida vocês podem me procurar. Então, bons estudos, até a próxima aula.